Fala, confeiteiros! Estamos de volta para mais um vídeo neste canal e hoje, aqui neste vídeo, faremos um dos preparos, uma das técnicas mais clássicas da confeitaria europeia, que é a técnica de massa choux. E com este preparo que aprenderemos hoje, faremos uma sobremesa conhecida por choux cream. Nada mais é do que uma grande carolina, um grande profiterole com uma crosta craquelada crocante e recheada com um creme leve, aerado, levemente adocicado com um toque de baunilha. Chama creme légère. Já ouviu falar? Então roda a nossa abertura, que hoje tem muita coisa boa. Se liga. Quando eu resolvi voltar com este canal, eu decidi que eu ia falar sobre muito mais técnicas e preparos da confeitaria que não focassem só na parte de bolos decorados, que era mais ou menos o que a gente fazia anteriormente. Tinham outras coisas? Tinham, mas era muito mais focado na parte de bolos decorados. A gente ainda vai ter isso? Vai, mas a gente vai ter muitas outras coisas. Então estou muito animado porque dá para eu trazer aqui técnicas e preparos que nunca foram ensinados antes neste canal. A confeitaria é cheia de coisa para ser falada. E no vídeo de hoje a gente vai fazer essa massa, esse tipo de massa conhecido como massa choux ou pata choux. O que é isso, Gabriel? É a massa, um tipo de massa usado na cozinha e na confeitaria, que é preparo das preparações conhecidas aqui no Brasil como bomba, carolina, churros e até massa de salgado frito. Tá? Então essa massa que a gente vai aprender hoje, ou pelo menos a técnica base de cozimento dela, é o que dá origem a todos esses preparos que eu acabei de citar aqui. Para o vídeo de hoje, a gente vai fazer especificamente a massa choux com acréscimo de ovos, que é usado no assamento, que é utilizado no preparo de choux assadas, como bombas, carolinas, profiteroles, Paris-Brest, entre outras coisas mais. Porém, a base de cozimento dela dá a possibilidade de você, a partir dali, fazer massas para outras finalidades, como eu citei aqui, que é o caso dos churros e dos salgados fritos, tá bom? Essa massa tem como característica ser uma massa cozida na panela, na boca do fogão, antes de ser assada ou frita e finalizada. Então ela tem como base três principais tipos de ingredientes que são levados ao fogo, faz-se um pré-cozimento ali para então adicionar-se outros ingredientes ou então ir direto para modelagem e finalização. Quais são esses três ingredientes base? Farinha de trigo, líquidos e gordura, né? Por que eu falo líquidos e gordura? Porque dependendo da receita que você vai fazer, você pode usar um tipo ou outro de líquido, né, de fonte de umidade, ou um tipo ou outro de gordura, dependendo de como você quer que essa receita seja no final, né? Mas basicamente a gente tem ali ingredientes mais usados nessa preparação, nessa base, é a farinha de trigo, leite integral ou água, ou os dois, e manteiga ou margarina, ou até mesmo banha de porco, gordura vegetal. Assim, se você for procurar bases de massas choux mexidas ou cozidas na panela, dependendo da finalidade do para que ela vai ser usada, você pode sim usar outros tipos de gordura. Nas massas choux clássicas, o que a gente costuma usar na preparação é a manteiga como fonte de gordura. E aí os líquidos podem variar sim entre água e leite ou até mesmo revezar o uso dos dois, dependendo do como você quer que essa massa seja no final das contas. Além desses três ingredientes básicos, a gente tem também, eventualmente, o acréscimo de temperos, como açúcar e sal. Eles não entram em quantidades muito expressivas, eles entram literalmente para levemente temperar a massa, mas a massa choux como um todo, ela costuma ser uma massa neutra, que ela não pende nem para o doce, nem para o salgado, podendo você usá-la para fazer recheios e finalizações e preparações que possam ser tanto doces quanto salgadas. Para começar o preparo dessa massa, a gente vai levar para uma panela no fogão a água, o leite integral, o sal e o açúcar da minha receita e a manteiga picada em cubos. Aqui essa manteiga pode ser ou não com sal. Eu geralmente aconselho você a sempre usar manteiga sem sal na sua cozinha, porque se você precisa adicionar sal, você põe à parte. Se você não quer adição de sal, ele já não está lá, né? Tem alguns preparos que esse sal que vem na manteiga pode sim atrapalhar o sabor. Não é o caso dessa receita aqui, tá? Mas se você for usar uma manteiga com sal, você pode tirar ou diminuir o sal que entra à parte neste preparo. Então eu vou levar leite, água, sal, açúcar e manteiga para a panela e vou deixar isso aquecer até levantar fervura. Posso sim ir mexendo para ir
diluindo ou facilitando o derretimento dessa manteiga nesses líquidos? Posso. Por quê? Porque eu não quero que esses líquidos evaporem demais. Isso é muito importante. Por quê? Porque se eu deixo esse líquido aquecendo, de repente com o acréscimo da manteiga ainda muito dura, muito gelada, ou deixo ele fervendo lá sem critério, sem prestar atenção, o que começa a acontecer é que parte desses líquidos que a gente adicionou começam a evaporar. E o que acontece nesse momento? A massa fica desbalanceada. Eu pensei em uma quantidade de líquidos específica para a quantidade de farinha que vai entrar aqui, mas parte desses líquidos eu evaporei sem querer. E o que isso causa depois no assamento é que a massa pode ficar ressecada e rachar na superfície com mais facilidade. Então eu posso e devo sim ir mexendo esses líquidos com a manteiga se dilui rapidamente e aí então eu espero esses líquidos começarem a ferver para dar continuidade imediata ao preparo. Assim que essa mistura de gorduras, líquido, sal e açúcar começa a ferver, eu entro com a minha farinha em formato de chuva, né? Ali vou jogando de forma contínua e mexendo. Aqui eu estou usando um fouet, você pode usar um fouet ou uma espátula. Eu gosto de usar um fouet porque ele começa já a desmanchar possíveis pelotas de farinha que possam estar se formando durante essa etapa. E aí, a partir do momento que eu agrego toda a farinha nessa mistura, é importante até, se você quiser tirar um pouquinho ou desligar um pouquinho o fogo, ir amassando e procurando possíveis pelotas de farinha que tenham se formado, evitando que essa massa também cozinhe demais, né? Uma vez que eu faço isso, eu volto pro fogo mais 30 segundos, um minutinho, para essa massa dar uma última cozinhada nessa farinha, ela começa a querer soltar do fundo da panela e começa a formar uma película grudadinha no fundo da sua panela. A hora que isso começa a acontecer, já tá bom. Pode tirar da panela, pode tirar do fogo, que daí a primeira etapa da nossa massa já está feita. Não é uma massa nesse momento aqui que eu quero ficar cozinhando demais no fogo. Adiciono a farinha, mexo bem para incorporar, amasso possíveis pelotas de farinha nesse processo. Se eu sinto que está demorando muito essa etapa, tiro do fogo, termino de cozinhar só até essa massa soltar do fundo da panela, como um bloco todo de massa, ficando só aquela película sujinha de farinha no fundo da panela grudada como uma crosta, e aí então a gente tira. Um parênteses aqui muito importante, tá, gente? Essa massa que a gente está fazendo aqui, ela foi pensada para fazer a massa choux, com acréscimo de ovos para o assamento, tá? Não é uma massa que eu consigo fazer todas as produções que eu citei aqui no começo desse vídeo com excelência. Não é uma massa que é pensada, por exemplo, para fazer salgado frito, tá? Eu tô relembrando e mostrando os caminhos que esse tipo de massa geralmente levam, porque é a mesma base técnica, mas é claro que as proporções podem sim mudar. Então não é que você vai pegar essa receita e vai fazer, sem adicionar os ovos, uma coxinha de frango catupiry e vai sair incrível, porque talvez para fazer esse tipo de preparo a textura da massa, a proporção de gordura, de farinha e de líquidos tenha que ser diferente, tá? Eu só cito aqui para que a gente consiga vislumbrar caminhos que a técnica que a gente está aprendendo nos dá e não ficarmos presos só a uma receita. Mas essa receita de hoje, ela foi pensada e desenvolvida para você fazer massa choux para produtos assados, como profiteroles, carolinas, choux cream, bombas, eclairs e afins, certo? Uma vez que essa massa sai do fogo, a gente vai levar ela para a batedeira, né? O importante nesse momento é dar uma resfriada na temperatura dessa massa, porque ela sai muito quente do fogo. Esse processo de resfriamento pode sim ser feito através de um descanso, então tiro a massa do fogo, tiro da panela, coloco numa vasilha e deixo ela esfriar, ou pode fazer mais ou menos como a gente vai fazer aqui, que dá uma acelerada no processo, que é, eu já levo essa massa diretamente para a batedeira e eu vou bater essa massa antes de adicionar os ovos, a fim de ficar mexendo, misturando aquela massa para ela ir resfriando e aquele vapor que tem de excesso nela ir subindo e a temperatura dela ir caindo, tá? Esse processo todo que a gente vai fazer, tanto da adição de ovos quanto do batimento antes de adicionar os ovos, que é bem rapidinho, vai ser feito com a pá da minha batedeira. Se você não tem uma batedeira planetária ou se você não tem este batedor, como é que você faz essa etapa? Você vai misturar essa massa na mão, tá? Porque esse batimento, ele não exige um tempo tão longo de batimento, nem uma força tão grande de batimento. Ele é necessário, mas ele não é tão extenso. Então o que você vai fazer? Você vai colocar numa vasilha essa massa, vai misturar
para ela ir esfriando com mais facilidade, porque ao mexer você fica movimentando a massa e fazendo com que ela entre em contato com o ar que está mais frio do que ela. Assim que ela amornar um pouco, você começa a adicionar os ovos da receita. Aqui os ovos da receita eu já pesei previamente misturados, claras e gemas. Por quê? Porque eu vou adicionar isso aos pouquinhos. Não vou adicionar todo o ovo de uma vez, porque eu posso precisar de mais ou precisar de menos ovos, dependendo do que? De quanto essa farinha aguenta absorver umidade. Mas por que vezes ela pode absorver mais ou vezes ela pode absorver menos? Por diversos fatores. O primeiro deles é o grau de força que essa farinha tem, né? Isso é medido através do teor de proteína. Então, farinhas mais proteicas absorvem mais umidade. Outra coisa, teor de umidade do ar, do ambiente que você está. Quanto de umidade essa farinha absorveu. Então tem lotes de farinha que absorvem mais ou menos água por conta de onde ele foi estocado ou de quanta umidade aquela farinha tem no presente momento. Então, quando a gente entra em massas onde a farinha tem um grau de importância muito grande, isso começa a acontecer. Algumas variáveis começam a influenciar o quanto de umidade você adiciona numa massa. E esse é o caso de uma delas. Então, eu vou adicionar o ovo aos poucos. Já vou dar um spoiler aqui que nessa receita eu acabei usando sim todo o ovo da minha receita. Mas é importante você tomar cuidado porque podem haver vezes que você não use todos os ovos. Como podem haver vezes que você precisa usar até mais ovos, tá? Então aqui eu vou começar a fazer o batimento dessa massa na batedeira, ele vai dar uma resfriada, em seguida eu começo a adicionar o ovo, coloquei ele aqui numa jarrinha, vou adicionando ele aos poucos, vou fazer a adição, mesmo que eu saiba que eu vou adicionar todo o ovo, eu vou fazer a adição em pelo menos 2 vezes, porque eu adiciono parte desse ovo, deixo ele agregar na massa e deixo essa massa bater ali alguns minutinhos. Se eu estiver fazendo na mão, vou misturando um pouquinho na mão. Esse batimento vai fazendo com que a massa crie uma liga mais elástica. O que eu estou fazendo aqui? Desenvolvendo parte do glúten. Não vou desenvolver como pão, penso porque essa farinha já foi previamente cozida também, mas eu vou desenvolver parcialmente o glúten dessa farinha, deixando ela com uma textura mais elástica. E o que isso faz? Faz com que ela consiga absorver mais água e também faz com que ela ganhe a estrutura que eu preciso para que quando esse produto asse, ele tenha a elasticidade para estufar e criar aquela crosta crocante com o interior mais oco. Né? Esse batimento prévio é importante para essas coisas, tá? Então adiciono parte do ovo, deixo bater alguns minutinhos até ele ficar com uma textura um pouco mais elástica. Isso é perceptível sim ao olho. Quando essa massa entra no batimento, ela é mais esfarelenta. Conforme ela vai sendo acrescida de ovos e batida, ela vai ficando mais elástica, né? Mais melequenta também. E o batimento vai criando essa elasticidade. Em seguida eu adiciono o restante dos ovos da minha massa e aí eu bato até homogeneizar. Qual que é o ponto desta massa? Como que eu sei que está bom? Como que eu sei que não precisa de mais ovo? Como que eu sei também que pode ser que precise de mais? Eu vou parar a batedeira e vou pegar ou com uma colher ou com o próprio batedor da batedeira, sujar essa ferramenta na massa e levantar. O que eu preciso ver nesse momento? Eu preciso que essa massa escorra formando um formato de V, tendo resistência o suficiente para não desmanchar completamente, ou seja, para não sair derretendo completamente dali. Ela fica presa na colher, fica presa no batedor, escorrendo e formando um formato de V que tem uma certa resistência. Mesmo se eu balançar, ele continua ali resistente. Pode ser que pingue, sim, mas toda vez que pinga ele faz aquele formatinho de V, certo? Se a massa estiver muito mais dura do que isso, não estiver formando esse ponto escorrendo em V, pode pôr mais líquidos, no caso, ovos. Se ela estiver muito mais mole do que isso, muito líquida, foi ovo demais. Então, por isso que aqui, nesse ponto, é importante a gente controlar os ovos. Porque se eu puser ovo de menos, eu posso pôr mais. Mas se eu puser ovo demais, não tem como voltar atrás. É o seguinte, é melhor pôr menos e precisar pôr mais no final do que você pôr demais e aí não tem como voltar. Não tem como voltar, gente. Se você puser ovo demais, a massa vai ficar mole mesmo. E aí você pode até tentar assar, mas talvez o resultado seja de um produto um pouco mais deformado ou sem tanta altura, tá? Por isso que é melhor pôr menos, que a gente consegue consertar colocando mais no final se necessário, tá bom? Uma vez que eu tenho essa massa já batida com ovos acrescidos, a gente vai pingar essa massa nas nossas assadeiras. Esse processo pode ser feito ou sobre uma folha de silicone ou uma forma untada com gordura, né? Pode ser manteiga e farinha, tá? O papel manteiga, se for ser usado, também eu sugiro que unte com gordura. O papel manteiga aqui no Brasil, ele não é das melhores qualidades, não é aquele papel que é encerado, né? Então ele acaba grudando alguns preparos. A choux é um que corre um risco de dar uma grudadinha, tá? Então eu sugiro que faça ou direto na forma, untada ou em tapete de silicone, tá?
Nós vamos pingar as nossas massas em tapetes de silicone. Aqui eu estou fazendo de 2 tamanhos diferentes. Eu estou usando um bico pitanga que tem numeração 1M da Mago, mas você pode usar qualquer outro bico, até mesmo um bico liso, tá? Isso aqui é um puro capricho de decoração, de textura. Mesmo porque nem adianta querer usar formatos muito desenhados aqui, porque ele pode sim acabar perdendo formato no assamento. Ele vai acabar deformando no assamento por conta da sua expansão, né? Ele vai aumentar de volume e ficar oco por dentro. Então não adianta ser nada muito desenhado. Estou usando um bico 1M aqui e eu estou pingando com o mesmo bico tamanhos diferentes de carolinas. Estou fazendo um tamanhozinho maior, um tamanhozinho menor. Então dá para você fazer pingadas e tamanhos de diversos tamanhos. Aqui fazendo desse tamanho maior, me rende essa receita por volta de 24 unidades. Já do tamanho menor eu consigo fazer até umas 40 unidades. Então, dependendo do tamanho que você pinga, também vai ter uma variação de rendimento. Lembrando que você tem que se recordar que o tamanho que você pingar no seu produto na superfície do tapete é um tamanho que depois vai aumentar, tá? Porque esse produto expande no assamento e fica oco. Então, se você faz uma pingada que tem, sei lá, 3 centímetros, depois de assado ela vai passar de 5 centímetros com facilidade. Então, se você quer uma chu muito pequenininha, não adianta fazer uma gota do tamanho que você quer que ela seja, ela tem que ser menor ainda. Enquanto que se você quer uma bem grande, você tem que pingar sabendo que ele vai expandir e aumentar de tamanho depois, que é o que vai acontecer aqui no vídeo, vocês vão ver, tá? Porém, para a gente fazer a choux cream, a gente tem mais uma etapa desse processo de massa antes dela ir ao forno, tá? Se você quer, você pode pingar e já assar ele do jeito que ele tá aqui agora. Mas nós vamos colocar na superfície desta massa pingada um preparo que a gente chama de craquelin. O que é isso? Ele é uma massa manteigada feita a partir de farinha, açúcar e manteiga, que forma uma espécie de massa seca e quebradiça, como de biscoitos amanteigados e de massas de torta, né? A diferença é que aqui eu tenho uma massa que ela é ainda mais quebradiça, ela não tem acréscimo de líquidos como leite, água ou ovos, ela é apenas gordura, açúcar e farinha. Isso vai fazer com que eu forme uma camada crocante, seca e craquelada na superfície do meu produto. Não é obrigatório fazer isso, tá? A gente vai fazer porque é clássico na choux cream, mas se você quer fazer só uma carolina, um profiterol, uma bomba, um outro produto que não tenha essa camada, ou que vai ser banhado em chocolate ou em caramelo, você não precisa fazer esse processo, tá? Então nós vamos, para fazer o craquelin, vamos levar numa vasilha o açúcar refinado, a farinha de trigo e a manteiga gelada, picada em cubos, né? Por que gelada? Porque se ela estiver muito mole ou derretida aqui, isso vai dificultar o seu manuseio dessa massa, afinal de contas ela tem que ter textura maleável e firme. E aí como que a gente faz? Vou pegar as minhas mãozinhas e vou manusear essa manteiga, fazendo com que ela vá se desmanchando e integrando esse açúcar, essa farinha, até isso virar uma massa quebradiça, amarela e homogênea. Quando eu tiver neste estágio, ela vai parecer uma argila seca. Fala assim, tá muito seco, o que eu faço? Deixa, pode ser que pela temperatura, num dia mais frio, uma manteiga que realmente estivesse muito gelada, ela fique mais sequinha, mais durinha. Deixa isso um pouco em temperatura ambiente que ela dá uma amolecida. Se você manusear isso e ficar mole demais, processo contrário, leva à geladeira e deixa ela dar uma firmada e aí você consegue ter um preparo mais firme. Uma vez que você tem este preparo previamente feito, a gente vai abrir essa massa sobre uma superfície de folha plástica para poder então cortar os discos que vão na superfície da nossa massa choux ainda crua, hein? Lembra que eu não levei ela para assar ainda. Esse processo, gente, a gente vai fazer forrando isso entre 2 folhas plásticas, uma embaixo da massa e uma sobre a massa, para quê? Para que ela não grude na superfície da sua mesa e para que você não precise ficar adicionando farinha. Porque diferente de outras massas, como massas de pão ou massas de macarrão, essa massa não é uma massa que tem elasticidade, é uma massa quebradiça. E isso faz com que seja mais difícil de você manusear ela sem um apoio na sua superfície ali. Então, usando o plástico, isso facilita a abertura tanto para você conseguir manusear a massa e levar de um lugar ao outro, quanto para você poder abrir sem ela grudar em lugar nenhum, tá? Então a gente vai abrir essa massa até ela ficar bem fininha. Aqui, claro que não vai ser 1 milímetro de espessura, mas quanto mais fino você puder deixar, melhor. Dá para ter 2 milímetros, 3 milímetros de espessura, já tá de bom tamanho. Uma vez que eu tenho essa massa aberta, eu vou tirar a folha superior que está cobrindo a minha massa e eu vou usar um cortador de tamanho similar ao que eu pinguei a minha massa choux para cortar esses disquinhos de massa quebradiça que é o nosso craquelin. E eu vou cortar isso e
sobrepor nas pingadas de massa que a gente fez na nossa assadeira, tá? Isso vai fazer com que, olha a lógica, eu tenho a massa choux pingada aqui embaixo crua e o nosso disquinho de craquelã. Esse craquelã não tem elasticidade que a massa choux tem. Ele tem manteiga e ele derrete, mas ele não tem elasticidade. E essa massa aqui embaixo, ela tem elasticidade, muita água, então ela vai expandir e ficar oca. Quando isso acontecer, essa massinha que eu coloquei aqui em cima em formato de disco vai também se expandir e abrir, craquelando, formando uma casquinha crocante, açucarada e quebradiça. Isso dá textura e sabor para minha massa choux, que geralmente é bem neutra e murcha com facilidade. Isso me ajuda a manter uma crocância um pouquinho maior também, tá? A craquelã pode ser feita aromatizada ou de cores e sabores diferentes. Por exemplo, se eu quero uma craquelã que tenha especiarias, eu adiciono nessa mistura. Se eu quero uma craquelã que seja marrom, de chocolate, eu adiciono cacau e assim por diante, tá? Ela pode ser colorida e aromatizada praticamente com o que você quiser. Uma vez que eu cobri toda a superfície das minhas choux, eu levo essa massa ao forno. Como que eu asso massa choux? Eu começo entrando num forno pré-aquecido a 200, 220 graus. Então ela entra num forno alto que precisa ser pré-aquecido. Por quê? Porque eu preciso que ela entre e tenha um choque de temperatura fazendo com que aquela massa expanda nos primeiros 10 minutos de assamento, para que depois disso, sentir que a massa expandiu, eu abaixo a temperatura do forno ali para 170, 160 e deixo terminar de assar num período mais longo, numa temperatura mais baixa, para evitar que queime embaixo antes dela terminar de ser assada na superfície no interior, tá? Então, essa etapa de assamento da choux é muito importante. Ao contrário do que parece, ela demora mais para assar do que você imaginaria, né? Você vê um produto desse tamanho e parece que em 15 minutos vai estar pronto, mas ele pode levar até 50 minutos no forno, justamente porque eu quero que ele seja crocante, sequinho, oco. E para isso eu preciso desidratar esse produto. O que acontece é que no Brasil a gente tem uma neura muito grande de tirar as coisas do forno antes da hora. E aí você acaba tendo produtos dentro das massas choux assadas, você acaba tendo produtos muito molengas, né? Ainda muito brancos e com textura meio esponjosa. Da onde vem essa textura esponjosa na massa choux? Dos ovos. Então, para que eu tenha uma massa choux crocante, dourada, eu asso ela por mais tempo. E a hora que ela sai do forno, ela fica sequinha e quebradiça, crocante e oca no meio, tá? Lembrando que depois que você adiciona o recheio, ela vai sim amolecer, mas se você já tira isso do forno com uma textura muito mole, não vai ser agradável na hora de consumir, tá? Então, pode deixar no forno até ela ficar marronzinha na superfície, embaixo, bem assada e sequinha. Importante, quando isso sai do forno, não abafa, não tampa, não amontoa todas num recipiente só, porque isso também faz com que o produto murche. Por mais que você tenha deixado ele assar até ele ficar crocante, se você amontoar isso tudo dentro de uma vasilha ou tampar isso dentro de um recipiente, o vapor que ainda está saindo daquele produto enquanto ele esfria vai fazer com que tudo ali no meio murche. Tá? Então deixa esfriar completamente antes de você armazenar ou embrulhar, certo? Uma vez que eu assei, eu vou ter esse produto assado de forma uniforme, dourado, casquinha craquelada. Eu fiz até alguns aqui sem o craquelã para vocês verem como ele ficaria. Dourado também, crocante também, dá para você fazer. E aí então a gente vai para o processo de montagem da nossa choux cream. Como aqui neste vídeo eu estou me atentando a fazer um preparo específico com essa massa, que é a choux cream, nós vamos rechear essas nossas carolininhas já assadas com um creme clássico que é usado no recheio da choux cream, que é o creme Leger. Esse creme é composto por creme de confeiteiro e creme foueté ou creme chantilly. E ele foi ensinado no vídeo da semana passada. Então, se você está aqui e não viu o vídeo da semana passada, sinto lhe informar que você vai ter que assistir o vídeo da semana passada para entender como que faz esse creme passo a passo com perfeição, tá? Então já te convido a, depois que você terminar este vídeo, assistir ao outro e aproveita, se inscreve neste canal e ativa o sininho para você receber notificação toda vez que eu pisar os pés aqui nesta página, você vai ficar sabendo, tá? Então, para rechear, gente, esse produto tem dois jeitos principais, tá? Eu posso furar o fundo da minha choux e rechear ele usando um bico injetor ou um saco de confeitar, e dessa forma ele fica mais íntegro, né, inteiriço, sem dar para ver nenhum tipo de corte, porque vai ter um furinho só na parte de baixo. Ou então eu posso cortar ele no meio como se fosse um hambúrguer, né, um pão de hambúrguer ali, corto no meio, dá para ver que ele é bem oco por dentro, esse é o ideal para esse tipo de massa. E aí então eu vou rechear, só que dessa vez tomando um pouco mais de cuidado com o acabamento, porque cortando ele ao meio,
entende-se que a gente vai conseguir visualizar esse recheio externamente, né? Então com o bico ali vou preencher toda a cavidade da minha choux e vou tomar cuidado para que a borda fique bem acabada e depois eu só tampar com a tampinha da choux na superfície, tá? Isso você pode fazer como eu estou fazendo aqui, tanto na grande quanto na pequena. A choux cream não costuma ser finalizada com nenhum outro tipo de cobertura, a não ser o craquelin e depois um açúcar de confeiteiro polvilhado na superfície, que é exatamente o que a gente vai fazer aqui agora. Uma vez que eu tenho esse produto montado e recheado, aí ele está pronto para ser consumido, gente. Ele pode ser montado e uma vez que você recheou, ele vai ter uma durabilidade de até 3 dias na geladeira por conta da validade do creme, tá? Ele pode, como é um creme artesanal feito a partir de ingredientes perecíveis, ele acaba perdendo textura, qualidade de sabor e até mesmo pode mofar ou azedar. Então 3 dias na geladeira após recheado. Agora a massa choux em si, você pode assar e congelar e ela vai ter durabilidade de até 90 dias no freezer, ou você pode congelar ela sem assar, né? Muitas confeitarias fazem isso. Eles fazem o quê? Pingam essa massa, congelam essa massa e depois de congelado, junta essas massas pingadas em sacos. Assim como um pão de queijo congelado que você compra no supermercado. E aí depois que você precisa assar este produto, você pode simplesmente tirá-los do freezer, espalhar numa assadeira e assar. Obviamente que você assando um produto congelado demora mais tempo, porque ele vai descongelar para depois assar. Mas funciona muito bem. Por que consigo fazer o congelamento dessa massa? Porque é uma massa que não leva nenhum tipo de fermentação, que não tem fermentação nem química, nem biológica, a farinha é pré-cozida na massa, ela não perde textura nem estrutura, porque ela foi homogeneizada e tem partes de açúcar e sal que impedem a coagulação das gemas dos ovos que tem ali, então é só sucesso. Você pode congelar depois de assado, pode congelar antes de assado, e se você não recheia essa massa e mantém em temperatura ambiente, ela também vai ter uma validade legal ali de pelo menos 15 dias sem perder qualidade de sabor também, certo? Eu acho que eu falei tudo sobre esse produto, agora chegou a hora simplesmente da gente comer a nossa choux cream, quer dizer, eu comer a choux cream, porque você, para poder comer a sua, você vai ter que fazer aí na sua casa, na sua cozinha, ou até mesmo se você quiser comercializar esse produto, é um produto que poucas pessoas trabalham e ele, querendo ou não, é um produto que tem baixo custo de produção, porque a gente tem ingredientes muito acessíveis, então fica aí uma ideia para você também que trabalha com essa área da confeitaria e quer trazer produtos com um grau de refinamento com baixo custo para o seu cardápio também. Tá? Se você gostou do vídeo de hoje, se inscreve nesse canal e compartilha esse vídeo com quem você sabe que pode gostar também de aprender e ouvir sobre esse tipo de assunto que a gente fala aqui todas as semanas. Eu vou pedir para você também ativar o sininho mais uma vez para ser lembrado toda vez que eu postar ou trazer alguma coisa nova aqui no YouTube. E a gente se vê na semana que vem, quarta-feira, ao meio-dia, se tudo der certo, com mais um vídeo aqui neste canal. Um beijo para todo mundo e até o próximo vídeo. Tchau!